Fala cervejeiros, aqui é o João da TK Tank. A gente vai começar uma série de vídeos falando cada processo que a gente pode fazer nas linhas da TK. Nós temos a linha Rocket, que é uma linha mais simples, ela não tem refrigeração, mas ela pode ser pressurizada. Nós temos a linha Rocket Plus, que é um tanque já auto-refrigerado, que você pode utilizá-lo tanto para produção caseira quanto para produção já de um brewpub, né? E você pode, através de acessórios, estar executando uma série de processos aí que você vai ter um resultado muito legal. E a nossa top de linha, mas com um conceito mais produção-serviço, que é a linha TK Tank. Tá? Aí a gente vai ter N modelos aí, com litragens diferentes, que você pode estar usando aí também, tanto na parte residencial quanto na parte comercial. Nós recebemos uma série de perguntas, né, em relação aos processos, qual é a diferença entre usar um balde fermentador plástico ou de polipropileno e um fermentador de inox, né? A princípio, todo mundo pensa na parte de sanitização, né, como um grande diferencial, realmente é a rugosidade, né, do material aplicado, o inox, né, e o polimento que a gente utiliza na parte interna faz com que essa parte de limpeza, SIP, enfim, tudo mais, tenha um resultado muito bom, tá? Então ele já é um grande diferencial nesse sentido. Mas hoje a gente vai falar sobre um item muito específico que é o dry hopping, tá? O dry hopping é um processo de adição tardia, então a gente adiciona mais lúpulo depois que ocorreu já a fermentação, né, do seu moço. Ele já se transformou em cerveja nesse momento e a gente acrescenta um pouco mais de lúpulo para que a gente obtenha um aroma, né, muito mais explosivo numa cerveja com características, né, lupuladas, uma IPA, uma Session IPA, e aí você consegue extrair ali do lúpulo nesse momento os óleos essenciais e você tem uma cerveja muito mais pungente. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o dry hop em balde plástico, né? O pessoal costuma utilizar ou os hop bags ou cilindros de inox, né, como de tela, como esse daqui, onde você coloca o pellet de lúpulo aqui dentro e você coloca dentro do seu balde para que ocorra o dry hop, tá? Basicamente, o que é? O lúpulo ele vai ter contato com a cerveja, vai extrair os óleos essenciais e isso faz com que você tenha um resultado muito melhor em questão de aroma. O que acontece? Quando a gente tem uma bombona, um hop bag e a gente acrescenta o lúpulo, né, nessas embalagens, né, que são todas perfuradas, o que acontece é que a cerveja vai ter muito mais contato, né, com a parte externa desse lúpulo. Então você colocou lá no saquinho 200 gramas de lúpulo, né? O que vai acontecer é que você vai ter uma retirada de óleos essenciais dessa parte, dessa camada externa. O que fica por dentro, quando ele pega a umidade, esse lúpulo em pellet, ele vai estufar e você não consegue acessar, né? A cerveja não vai conseguir acessar esse ponto. Então você vai ter que usar muito mais lúpulo, né, para extrair uma quantidade de óleos essenciais aí que você gostaria para te dar um aroma legal na cerveja. Outra maneira é você pegar esses mesmos 200 gramas e você colocar diretamente dentro desse balde, né? O que acontece? Quando a gente adiciona, depende da litragem, né, a proporção litro-gramas de lúpulo, você vai ter uma quantidade de material orgânico em suspensão. Isso faz com que tenha uma certa dificuldade na decantação desse lúpulo, né? Quanto maior a saturação, mais difícil é a decantação, tá? Então, o cervejeiro, o caseiro, ele fica na dúvida, né? Usa o hop bag, né, ou adiciona o lúpulo diretamente. Claro que em questões de liberação dos óleos essenciais, colocar o lúpulo diretamente na cerveja é muito mais eficiente. A questão é que você tem muito material orgânico em suspensão e aí você tem dificuldade na decantação e, consequentemente, né, na purga desse lúpulo, tá? Então, entre essas duas, né, qual é a melhor opção? Então, hoje, considerando os custos do lúpulo, né,
estão altíssimos, então seria melhor você ter uma perda de um pouco de cerveja a mais para fazer essa decantação, né? E utilizar menos lúpulo, porque você vai estar conseguindo uma extração melhor, e com isso você vai ter um custo de cerveja. Mas a gente sabe, o cervejeiro ele não quer perder nem na purga, né? Nem na questão de estar utilizando o lúpulo a mais que o necessário. E qual que é o ganho de você estar utilizando um tanque, por exemplo, inox, né, da TK Tank? Primeiro que você vai utilizar a cápsula de dry hop para executar esse processo, e com isso você vai ter menos exposição ao oxigênio, consequentemente vai diminuir muito a oxidação e vai aumentar, né, a vida da sua cerveja. Um outro ponto importantíssimo é que você vai poder dividir esse processo em algumas etapas, né? Então, o que a gente recomenda é que dá um resultado muito interessante, você passa a ter controle do seu processo. Vamos supor que a gente vai usar os mesmos 200 gramas de lúpulo da proposta anterior. A gente vai usar a cápsula e vai dividir em duas sessões. Primeiro a gente vai colocar 100 gramas, vamos adicionar o tanque, tá? Diretamente, o lúpulo pelo dry hop pressurizado, a gente vai adicionar diretamente isso no tanque, tá? E aí o que vai acontecer? Quando normalmente a gente já está, como a gente já está normalmente com essa cerveja já carbonatada no tanque, porque ele é pressurizado, né, e a gente aproveita o final da fermentação para a gente já carbonatar essa cerveja, a gente não vai estar aquela perda de CO2 para o ambiente. Normalmente quando a gente utiliza um balde e coloca na geladeira, a gente faz esse dry hop e a gente, quando abre a porta da geladeira, a gente sente aquele aroma de lúpulo, né? O que é isso? É o CO2 que desprendeu pelo airlock, e a gente sente esse aroma de lúpulo, só que esse aroma se perdeu pelo ambiente, né? Ele não vai ficar mais inserido na sua cerveja. Como você tem ela pressurizada, na hora que você coloca 100 gramas de lúpulo e ele está todo em contato, né, com a sua cerveja, esses óleos essenciais vão ser extraídos e vão ficar ali concentrados. Então esse aroma não vai se perder para o ambiente, tá? Então isso é uma grande diferença. O que acontece aí? Que provavelmente você vai estar executando 100 gramas e vai ter um resultado muito superior do que você está usando 200 gramas de lúpulo dentro de um balde do seu hop bag, tá? Como você vai estar executando com menor quantidade e tendo resultado menor, o que acontece? Você tem menos carga de matéria orgânica, né? Você só colocou 100 gramas, você não colocou 200 gramas. E aí você vai ter uma purga, uma decantação muito mais eficiente, e com isso você vai extrair uma quantidade de cerveja muito maior, com um aroma muito mais interessante, muito mais expressivo do que você está fazendo isso num balde convencional. Então, fica a dica aí. Esse é um processo extremamente simples, né, para ser executado. Depois a gente vai fazer alguns vídeos em relação ao processo em si, mas é um sistema muito simples que dá um resultado, e com isso no final, além de uma cerveja melhor, você vai ter um custo de produção, porque você quebrou aí seu dry hop em questões de valores pela metade, né? E assim, você ganhou em processo, em qualidade e controle da sua cerveja. Beleza? Cervejeiros, em breve estaremos com novos vídeos aí, dando novas dicas de processo nos tanques fermentadores da TK Tank. Valeu, abraço, até mais.